livro da vida, o livro que nos faz manter acesa a chama do altar, o livro que nos aproxima de Deus e que nos revela para onde devemos ir ou para onde Deus planejou que nós fôssemos. Pega aí o seu encarte, vamos começar lendo aí o texto de epígrafe. Diz assim: os últimos 1900 anos da história humana foram vividos em torno dela e dos seus ensinamentos. Homens simples a amaram, poderosos a temeram, amada e odiada, respeitada e temida, ela percorreu caminhos que passam pelas taperas de pescadores, pelos tronos romanos e pelos porões escuros dos países que a rejeitam. Interferiu na filosofia, na política, na família e até mesmo na psicologia. Lida, decorada, crida ou desprezada, a palavra de Deus continua revolucionando. Quando eu escrevi esse pequeno texto, esse pequeno epílogo aí, eu lembrava de uma história, da história de um casal que, por declarar publicamente a sua fé em Cristo, foi jogado nas arenas do Coliseu Romano. Foi jogado para participar de um espetáculo triste e sanguinolento, para ser perseguidos por leões e tigres que avançariam contra eles, e havia uma expectativa muito grande de que aquele casal frágil lutasse, ou tentasse lutar, ou tentasse correr daqueles leões, daquelas feras que estavam soltas ali. Mas, contrariando todas as expectativas, aquele casal ajoelhou-se e glorificou a Deus por serem considerados dignos de sofrer em nome do Senhor Jesus, e foram devorados pelas feras, foram devorados pelos leões, pelos tigres, foram mortos ali na frente de milhares de pessoas que assistiam aquela coisa terrível, mas eles foram mortos glorificando o nome do Senhor a todo instante. Alguém aqui sabe o nome desse casal? Alguém aqui já leu sobre isso e já sabe o nome desse casal? Pois é, eu também não. Era um casal de pessoas anônimas, como vocês, como eu, pessoas cujos nomes não estão escritos em nenhum livro especial, não estão escritos em nenhum site, não estão escritos em nenhum memorial. Essas pessoas, enquanto mártires da fé, não foram lembradas, ninguém fez uma estátua delas para adorá-las, ninguém santificou seus nomes, porque essas pessoas simplesmente consideraram que o maior impacto que eles podiam causar na vida de outras pessoas era glorificar o nome do Senhor, mesmo diante da morte. E por causa do exemplo desse casal, centenas de outros cristãos que foram lançados em condições semelhantes também morreram glorificando a Deus. E naqueles espaços, naquelas arenas que eram destinadas ao sacrifício de pessoas, à humilhação de pessoas e à morte terrível de pessoas, aqueles espaços começaram a se tornar lugar de conversão, porque as pessoas passaram a morrer ali, glorificando o nome do Senhor Jesus. E por causa da vida daquelas pessoas, não sobrou alternativa para Constantino, então imperador romano, a não ser declarar o cristianismo como religião oficial de Roma. Não houve escapatória, porque tão forte era o testemunho daquelas pessoas,
que era impossível deixar de entender que havia um Deus verdadeiro, que havia um Deus pleno, que havia um Deus em que valia-se a pena confiar. Sabe a oração que os amigos de Daniel fizeram diante da fornalha? Sabe as palavras que eles disseram a Nabucodonosor, dizendo: olha, rei, se for da vontade do Senhor, Ele nos livrará desta fornalha, mas se não for esta a vontade de Deus, nós morreremos lá dentro, mas não glorificaremos a outro Deus, que não ao Deus verdadeiro. Foi essa atitude que impactou o mundo, foi essa atitude que começou a transformar o mundo a partir da vida daquele casal e de tantos outros que os imitaram. Se vamos falar sobre os efeitos da palavra de Deus no mundo, eu quero dizer a vocês que esses efeitos começam pela vida dos salvos, começam pela vida da igreja, começam pelas nossas vidas que, transbordantes do amor de Deus, impactam o mundo de maneira positiva. Eu quero dizer a vocês que não há impacto da palavra de Deus sobre o mundo se a sua igreja não viver a busca dessa palavra e desse amor, se ela não praticar esse amor o tempo inteiro. Esses impactos não acontecerão, não serão percebidos, não terão efeito nenhum sobre a sociedade, porque o que impacta, porque o que transforma, porque o que muda, o que causa efeito no mundo, não são palavras mortas, mas palavras vividas. E eu não tenho dúvidas de que essa palavra é não apenas regeneradora, não apenas consoladora, mas essa palavra traz vida e vida em abundância. Quando nós começamos essa série aqui, no começo de agosto, no primeiro final de agosto para cá, falando sobre a importância de se viver e de se buscar a palavra de Deus, muita coisa linda começou a acontecer na nossa igreja. Pessoas foram curadas de doenças, famílias foram restauradas, pessoas que tinham problemas dentro do seu ambiente de trabalho resolveram esses problemas, e os milagres foram chovendo na forma de e-mails, e aí nós recebemos e-mails e mais e-mails e mais e-mails, contando as histórias do que Deus havia feito na vida de cada uma dessas pessoas, e muitas vezes lemos esses e-mails com lágrimas nos nossos olhos, inteiramente emocionados e adorando ao Senhor pelo que Ele está fazendo na vida de muitos. A transformação na vida das pessoas é o que mais impacta o mundo, é o que mais surte efeito sobre o mundo. Quando as pessoas veem o que acontece na sua vida, por meio da palavra de Deus, isso sim transforma pessoas, isso sim modifica o mundo, isso sim faz diferença. Tanto nas grandes coisas quanto nas pequenas coisas. Você não precisa, meu irmão, minha irmã, ser curado de uma doença misteriosa, nem precisa escapar de um acidente de avião. Você só precisa falar do que Deus fez, da obra simples que Deus fez na sua vida, e você vai impactar o mundo ao seu redor, e você vai causar efeitos profundos em quem lhe ouve. Mas acontece que, infelizmente, nem sempre a coisa andou tão linda. Nem sempre a palavra de Deus foi usada para causar impactos tão positivos, para causar efeitos tão positivos na vida das pessoas. Infelizmente, por mau uso, por egoísmo e por ser maculada muitas vezes com os nossos pecados, a palavra de Deus foi distorcida e gerou um cenário
de verdadeira ambiguidade. Esse é o nosso primeiro ponto aqui. Cenários da ambiguidade. Os efeitos das Escrituras no mundo estão relacionados aos cenários formados por dois elementos da vida real: a vontade de Deus e a atitude humana. A vontade de Deus e a atitude humana formam cenários que têm gerado ambiguidade. De um lado, a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Do outro lado, a nossa atitude, que nem sempre corresponde à vontade de Deus. E dessa maneira, nós conseguimos, infelizmente, fazer com que a palavra de Deus começasse a ter impactos negativos no mundo em que vivemos. Ter efeitos, às vezes, desastrosos. E aí eu coloco alguns. Uma rápida olhada na história mostra-nos pessoas morrendo por Cristo e também matando em seu nome. Porque da mesma forma como pessoas glorificaram o nome do Senhor, vendo a boca dos leões se abrirem contra elas, a boca dos tigres se abrindo contra elas, algumas pessoas levantaram a espada e promoveram guerras e massacres em nome do Senhor Jesus. Algumas pessoas promoveram e promovem até hoje atos de discriminação, atos de perfeição, como se elas pudessem ter algum tipo de perfeição, atos de legalismo, de julgamento, atos que afastam muito mais as pessoas do que aproximam. E infelizmente, o Evangelho da Paz trouxe também a espada. Não a espada no sentido em que Jesus fala, não a espada que separa os que creem dos que não creem, mas eu estou falando aqui da espada que se levantou como forma de violência estúpida e de religiosidade sem propósitos. Estou falando aqui de pessoas que levantaram a bandeira da religião como se elas fossem mais importantes do que a Bíblia, e fizeram com que a Bíblia fosse mal vista, e fazem até hoje com que a Bíblia seja mal vista e cause impactos negativos na nossa sociedade. Tem gente que quer ler qualquer coisa, quer ler Dan Brown, quer ler Harry Potter, mas não quer ler a Bíblia, porque tem visto a Bíblia como instrumento de machismo, de perseguição, de intolerância, quando a Bíblia não é nada disso. Isso é a espada que nós colocamos no lugar do Evangelho da Paz. É a espada que temos muitas vezes colocado no lugar da santidade e da glória de Deus. Religiões se formaram para defender com pureza as Escrituras, mas a sensação de poder corrompeu muitos líderes. E aqui, gente, é muito triste ver que pessoas usaram das Escrituras para requerer uma autoridade para si. Eu fico muito triste em ver, às vezes, em perceber que, às vezes, algumas pessoas me tratam melhor do que certos membros da igreja simplesmente porque eu sou pastor. E eu não fico só triste, eu fico indignado. Porque a Bíblia nos ensina para não se fazer acepção de pessoas. E meus irmãos, quem está aqui em cima é um miserável pecador. Eu já disse isso milhares de vezes. Você quer saber quem eu sou? Se aproxime de mim, vai ver que eu não valho nada. Vai ver que não existe essa autoridade que é dada por alguns. Como uma pessoa muito querida chegou para mim e fez: Josemar, você quer que eu lhe chame de pastor Josemar na frente de todo mundo? Eu disse: por quê, meu irmão? Não, porque você é pastor, né, e pode parecer desrespeito. Pelo amor de Deus, eu sou simplesmente Josemar. Você me chama do que você quiser.
Você me chama como alguns chamam de Jos, de Josa. Você me chama de Jó. Você me chama do que você quiser. E você não quer ser meu pastor, não? Eu digo, não, eu quero ser seu amigo. Eu quero ser seu amigo. Porque eu não recebi de Deus nenhuma autoridade para dominar a sua vida. E nenhum líder religioso nesse mundo recebeu. Nós vamos ver para que é que nós somos chamados, especialmente os pastores. E me perdoem, meus queridos irmãos, mas eu acho indecoroso, quando um pastor ou um líder de ministério requer para si um tratamento diferenciado, porque ele acha que recebeu uma autoridade e uma unção diferente. Não, meus irmãos, nós somos iguais, isso é que a Bíblia nos ensinou, mas infelizmente nós temos distorcido essas questões. Amor, respeito e inclusão social foram ensinados, guerras, preconceitos e exclusão foram praticados, todos em nome do mesmo Deus. Em nome de Deus, muitas vezes as pessoas têm cometido verdadeiras blasfêmias, têm chutado literalmente outras pessoas de suas vidas, têm provocado exclusão, têm feito guerras, têm feito coisas terríveis. Essa semana eu ouvi uma frase interessante, a sabedoria popular. O cara disse assim, olha, crente tem que ser feito pastel de rodoviária. Eu digo, lá vem muita sabedoria aí. Aí ele disse, tem que ser com muito óleo e pouca carne. Eu digo, é isso mesmo, meu irmão. Crente tem que ter o óleo da unção e tem que ter pouca carne. Tem que buscar pouco o prazer da vida. Eu digo, eu agora vou ser um crente pastel. Vou buscar a santidade, muito óleo e pouca carne. Mas é isso que nós precisamos ser. Porque muitas vezes nós usamos o evangelho para oprimir pessoas, para gerar guerras, para gerar desilusão, para gerar exclusão, para fazer com que pessoas se sintam ainda pior. Lembro de uma história contada por Philip Yancey, num dos seus livros, acho que foi Maravilhosa Graça. Ele conta que um amigo dele foi evangelizar uma prostituta, e essa prostituta já estava meio, como eu diria, meio acabadinha, né? Usada, muito usadinha. Como dizem aqui no interior, estava meio sambadinha já. E os machos de plantão, eu digo machos, gente, porque para mim o cara que contrata uma prostituta não é homem, não. Ele é macho, como um cachorro, como um gato, como um leão, é um macho. Mas homem não contrata prostituta, não. Mas os machos lá da região não estavam mais querendo ela, porque ela estava meio derrubadinha, meio sambadinha. Então o que é que ela estava fazendo? Ela estava alugando a filha dela, de 2 anos de idade, para esses, e aí eu não sei nem se dá para chamar de machos, né? Para esses energúmenos usarem para fazer sexo. E aí, o amigo lá de Philip Yancey diz assim, mas você já pensou em procurar uma igreja? E ela respondeu assim, pasmem com a resposta dela, igreja? Para quê? Para me sentir pior ainda? Será que é para isso que nós recebemos a mensagem de Deus? Para fazer com que pessoas se sintam piores dentro dos nossos templos? Piores diante de nossa religião? Não, meus queridos. Nós recebemos a mensagem de Deus para encher esses lugares como esses, de prostitutas, de homossexuais e de pecadores iguais a nós, mentirosos, adúlteros, pessoas que gostam de falar mal dos outros. Nós temos que encher nossas igrejas com esse povo,
Tem um livro que eu acho muito lindo, o título, só o título. Colocou assim a porta de uma igreja e em cima, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Um magnífico livro, eu recomendo a leitura. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Não podemos imaginar que somos perfeitos. A palavra de Deus nos mostra quem somos, mas nós criamos ambiguidades. Nós separamos a vontade de Deus e fazemos atitudes completamente diferentes daquilo que é a vontade de Deus. Eu sei que é a vontade de Deus, eu sei qual é a vontade de Deus. Isso não é arrogância, eu sei qual é a vontade de Deus, porque está aqui. Está aqui. E nós lemos essa Bíblia e nós sabemos qual é a vontade de Deus. E não fazemos por quê? Por que não temos feito? Porque somos comodistas. Os milagres continuam acontecendo, mas a fé está deformada. É por isso que nós não fazemos a vontade de Deus. Porque embora Ele continue fazendo milagres no nosso meio, a nossa fé está deformada. E nós achamos que milagres estão ligados à prosperidade, estão ligados a ganhos financeiros, estão ligados a grandes curas, e não entendemos que o milagre maior foi a nossa transformação e a nossa salvação. Palavra de Deus tem sido usada para construir um cenário positivo e um cenário negativo, causando impacto bom em uma parte do mundo e causando impactos terríveis em outra parte do mundo. Assim, os cenários se constituíram. Deus e a humanidade sempre caminhando, mas nem sempre nas mesmas estradas. E a vontade de Deus é que nós caminhemos sempre nas mesmas estradas. A vontade de Deus não é se separar do seu povo, muito pelo contrário, é aproximar-se. Mas Deus reparou esses cenários que foram destruídos por nós mesmos. Deus não desistiu de nós. O lindo dessa história é isso. Deus criou um cenário perfeito, Deus criou um Éden, Deus criou um lugar maravilhoso para nós estarmos, e nós com o nosso pecado estragamos, e todo dia continuamos estragando, mas a coisa linda de se ver é que Deus não desistiu de nós, Deus não desistiu do seu povo, mesmo quando o seu povo pisa em lugares errados, quando o seu povo pisa em estradas erradas, Deus decidiu reformar esses cenários, reconstituir esses cenários, retrabalhar esses cenários, para que tudo culmine com a busca e o cumprimento completo de sua vontade para as nossas vidas, que nós vamos ler daqui a pouco. Tem um filme chamado O Conde de Monte Cristo, que é uma filmagem do livro de Alexandre Dumas. E há uma cena muito interessante, quando aquele sujeito que foi injustamente posto na prisão, depois de sofrer muito, ele consegue então uma forma de fugir, e o padre que estava com ele preso naquela mesma prisão, sofre um ferimento mortal na hora, e diz: vá com Deus. E o rapaz olha assim para o padre e diz: Padre, eu já desisti de Deus. E o padre diz a maior verdade do filme: mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu do seu povo, Deus não desistiu de nós, nem mesmo quando as coisas parecem ruins, e nem mesmo quando nós pecamos e erramos. Eu mesmo já me senti tão mal diante de Deus, tão indigno diante de Deus, que eu dizia: olha, nem Deus é capaz de me perdoar a essas alturas, mas o Senhor demonstra a sua misericórdia o tempo inteiro e ama o pecador apesar do seu pecado. Deus não desistiu de nós porque nós distorcemos a sua palavra. Deus não desistiu de nós porque nós criamos um mundo com impactos negativos da sua palavra. Pelo contrário, Deus se aproximou e decidiu mudar tudo
para que nós encontrássemos um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de felicidade. Deus não desistiu de nós. O problema é que muitas vezes nós temos convicções erradas, e por isso que eu amo ler o profeta Abacuque. Ainda que a figueira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que dê tudo errado, meu amigo, ainda que tudo caia, ainda que tudo pareça sem esperança, eu louvarei ao Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Eu louvarei ao Senhor e pronto, porque o Senhor, o meu Deus, me fará andar em lugares altos. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar em lugares altos. É assim que termina o livro de Abacuque, dizendo que mesmo no meio de todas as dificuldades, o Senhor não despreza o seu povo, e que mesmo no meio de todas as dificuldades, nós que somos o seu povo, não podemos parar de clamar, não podemos parar de louvar, não podemos imaginar que Deus por um segundo sequer tenha desistido de nós, porque o salmista também nos adverte, que se por um segundo sequer o Senhor retirasse de nós o seu sopro, nós voltaríamos ao pó. E isso não aconteceu. Se isso não aconteceu, meu querido, é porque Deus não desistiu de você, é porque Ele ainda se interessa por você, e é por isso que Deus está reconstruindo cenários ao nosso redor, é por isso que Deus está reconstruindo histórias, por isso que Deus está transformando em bênção aquilo que antes era maldição, porque Ele ama você, porque Ele não desistiu de você, porque Ele continua firmemente interessado na sua vida. Minha irmã, meu irmão, aleluia mesmo, glórias a Deus por isso, porque esse amor é para ser festejado, As Escrituras atuam restaurando o mundo para Deus, surtindo efeito sobre 3 grandes cenários, que são constantemente revisitados por Deus, para que os seus planos sejam cumpridos. O primeiro cenário que eu coloco aí dentro desse círculo da esquerda, é o que eu chamo de cenários da vida íntima, e é onde Deus vem atuar em primeiro lugar, porque se eu sou o instrumento de Deus, e aqui eu lembro assim, maravilhado do texto lá de Atos 9,15, quando o próprio Deus diz a Zacarias uma frase a respeito de um homem chamado Saulo, que veio a ser conhecido depois como Paulo de Tarso. Ele diz: este é o vaso portador do meu nome, destinado a levar o meu nome aos reis e poderosos de toda a terra. E contrariando todos os princípios hermenêuticos, eu digo a vocês que não era só Paulo de Tarso que era um vaso especial para levar o nome do Senhor, não, que nós todos juntos somos vasos especiais, vasos usados por Deus para que o nome dele seja glorificado, e para sermos vasos precisamos limpar e melhorar e restaurar o nosso cenário da vida íntima. E como fazemos isso? Aí você escreve no quadradinho aí do lado esquerdo: fé é o instrumento que Deus vai usar para te restaurar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível chegar perto do Senhor. Sem fé é impossível ser transformado. Sem fé, a palavra de Deus é morta, porque é a fé quem dá a palavra vida. É a fé quem dá a palavra de Deus a vida que ela tem. É pela fé que somos transformados, é pela fé que agimos diferente, é pela fé que temos a ousadia de ir além dos nossos próprios passos e atender os chamados de Deus. É pela fé que somos capazes de manifestar alegria mesmo nos momentos mais difíceis.
É pela fé, e somente pela fé, que somos capazes de fazer coisas maravilhosas, nem sempre por nós, mas na maioria dos outros, por Deus, na maioria das vezes por Deus e pelos outros. A fé nos move a fazer coisas que o mundo não compreende. A fé nos move a abençoar. A fé nos move para amar. A fé nos move para fazer o bem sem olhar a quem. A fé nos faz, inclusive, pagar o mal com o bem. Ela nos faz sentir os efeitos de Deus, os efeitos da palavra em nossas vidas e transformar esses efeitos em ações práticas. Porque é pela fé que a palavra se transforma em ação e não há outro caminho. É pela fé somente. O segundo cenário aí do lado direito são os cenários da vida social. Cenários que estão completamente despedaçados. A vida social hoje é um problema seríssimo. Ontem, de madrugada, eu estava assistindo uma parte daquele programa de Serginho Grosman, Altas Horas. Ele chamou para aquele lugar uma atriz pornô, uma mulher que faz filme pornô, para ser entrevistada no programa dele. Mas ela não foi entrevistada simplesmente, ela parecia uma grande celebridade ali. E Serginho dava a entender o tempo inteiro que a profissão dela era tão digna quanto qualquer outra. E eu vou dizer uma coisa a vocês sem medo: prostituição não é uma profissão digna e nunca poderá ser. E eu lamento muito que a nossa sociedade comece a falar de prostitutas como se fossem mulheres decentes, como se fossem profissionais decentes. E sabe o pior de tudo? Sabe o pior de tudo? É que na hora que ele perguntou, é verdade que uma parte das pessoas que fazem filmes pornôs também fazem programas pagos? Aí ela disse, a grande maioria, 90%, fazem programas pagos. E você faz? Aí ela fez, faço. Sabe o que foi que a plateia fez? Aplaudiu, ovacionou uma mulher que estava dizendo em rede nacional que se prostitui. Que sociedade é essa que estamos formando? Que sociedade é essa que estamos formando? Transformar a venda do corpo em uma profissão digna. O remédio que Deus usa para transformar os cenários da vida social é a cultura. Sim, a cultura. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a cultura, a nossa cultura pertence a Deus. E eu não suporto mais ver ao meu redor crianças de 5, 6 anos de idade cantando leque, 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 cantando senta que é de uva, sei lá, senta que é de menta, chupa que é de uva, músicas torpes, cebosas, que não servem nem para os adultos, estão tomando conta da vida das crianças, meu Deus. Sabe, hoje de manhã eu fui correr lá a corridinha da Caixa lá, a corrida da Caixa. E tinha um palco gigante lá montado. E quando eu soube para que era aquele palco, me deu uma dupla tristeza. Aquele palco está lá armado,
para mais uma vez, em João Pessoa, termos a caminhada do movimento gay. E olha, eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade, eu não tenho nenhum problema com gays, certo? Tenho amigos gays, amigos de verdade, no meu trabalho, tem pessoas por quem eu tenho muito carinho, que são homossexuais assumidos, profissionais maravilhosos, não tenho a menor tendência à homofobia, mas eu tenho pavor ao movimento gay, que são duas coisas completamente distintas. Tenho pavor a um movimento que está lutando para destruir as famílias no Brasil e no mundo. Tenho pavor a um sujeito que, graças a Deus, eu não lembro nem o nome dele, nem faço questão, porque a esse eu não tenho o menor respeito, que é o presidente do movimento gay no Brasil, que escreveu e tem escrito vários artigos. Eu sei que ele é professor de antropologia na Universidade Federal da Bahia. Eu não respeito esse sujeito porque é mentiroso. Estou dando até uma de Silas Malafaia aqui agora, né? Mentiroso, né? Mas aquele sujeito não me desce. E ele tem escrito artigos defendendo a pedofilia. Defendendo coisas como, por exemplo, eu não sei de onde aquele sem vergonha, sabe, tirou a ideia de que na Grécia Antiga as crianças eram entregues para os tios, as crianças homens, crianças do gênero masculino, eram tiradas de suas casas, entregues aos tios, para serem abusadas sexualmente durante 3 anos, dizendo que o esperma que entrava naquelas crianças os tornava mais fortes. E ele finaliza o artigo dizendo assim: se era bom para os gregos, tem que ser bom para nós. Meu irmão, primeiro é mentira, porque se há uma sociedade que eu estudei, é a sociedade grega antiga, tanto como teólogo quanto como filósofo. Primeiro que é mentira. Em alguns pontos da Grécia, durante um tempo muito pequeno, aconteceu de fato coisas desse gênero, mas que foram rejeitadas pela sociedade grega e nunca foram consideradas boas. Prova disso, um filósofo como Aristóteles, que era homossexual assumido, que quando escreveu a Constituição de Atenas, critica atitudes desse tipo. Então não me venha com mentiras para defender isso. Agora, sabe por que a minha tristeza? A minha tristeza maior não é que o movimento gay está lá, não. A minha tristeza maior é que nós não estamos lá. Cadê a marcha para Jesus? Para onde foi? Eu vou explicar a vocês o que é que houve com a marcha para Jesus. Vou explicar a vocês. Deus nos deu uma espada para lutar por uma sociedade melhor, para lutar contra o diabo, para lutar por uma vida melhor, para lutar por uma sociedade mais justa, para lutar em favor dos pobres, dos miseráveis, em favor da família, em favor da compaixão, em favor de um novo mundo. Deus nos deu uma espada para lutar contra o diabo. Nós nos enfileiramos para lutar, e o diabo está ali na frente, destruindo a família, defendendo a pedofilia, defendendo coisas absurdas aos olhos da Bíblia, e nós pegamos as nossas espadas, empunhamos as nossas espadas e nos viramos e começamos a lutar uns contra os outros. Não, só os presbiterianos que são salvos, não são os batistas que têm o melhor louvor, não, porque a Assembleia de Deus é que é do fogo, não, porque a Universal é não sei o quê, não, porque não sei o quê, e nós lutamos uns contra os outros e abandonamos a nossa luta contra Satanás. E jogamos nossas espadas no lixo, e deixamos a nossa cultura se perverter,
E a marcha para Jesus se acabou nesta cidade e em várias outras cidades do Brasil, porque pastores evangélicos não têm o menor compromisso com a luta espiritual, porque têm feito política. São canalhas travestidos de pastores, são canalhas, e eu não tenho medo de dizer, canalhas que botam políticos em trios elétricos e vão para o meio da rua tentando lograr cargos públicos, canalhas mentirosos, usando a palavra de Deus para distorcer. Por isso que acabou-se a marcha para Jesus. É inadmissível o silêncio da igreja de Deus, é inadmissível que a igreja se cale. Eu não suporto mais ver toda hora o movimento gay tomando conta da televisão, da rádio, e nós não pudermos dizer nada, como se eles fossem cidadãos melhores do que nós, como se eles estivessem defendendo alguma coisa limpa e justa, politicamente correto. O escambau, meu amigo, tem nada de politicamente correto em pegar um kit gay e tentar influenciar crianças na primeira infância. Tem nada de politicamente correto um canalha escrever um artigo na internet, onde a maioria da nossa população não tem capacidade de interpretar o que lê, e achar que porque o cara ostenta um título de doutor, a pedofilia é justificável. Não tem nada de politicamente correto nesse movimento. É uma fraude, uma safadeza do diabo. Respeito os homossexuais, mas abomino esse movimento triste que eles têm feito contra a família. Mas abomino também as famílias que não têm se movimentado para fazer isso, para fazer o que a palavra de Deus manda. Abomino os pais que não amam seus filhos, que não abraçam seus filhos, que não beijam seus filhos. Abomino as mães que rejeitam seus filhos. Abomino as pessoas, crentes inclusive, que vêm para a igreja e quando chegam em casa não são capazes de se relacionar com sua família. Porque é isso que está dando força ao diabo. É a nossa arma sendo apontada no sentido errado. É a nossa arma sendo apontada contra o Evangelho de Deus e não contra Satanás. Deus quer usar a cultura para restabelecer os cenários da vida social, porque a cultura pertence ao Senhor. E eu não admito mais que as pornofonias tomem conta das nossas rádios mais do que os hinos evangélicos. Não acho admissível que quem faça sucesso no Brasil sejam homens e mulheres cantando negócio de piriguete, cantando músicas horrendas, que muitas vezes eu tive a tristeza de ver evangélicos dançando. E pior do que dançando, ensinando seus filhos a fazerem o mesmo. Isso é o que eu abomino. Não estou aqui para julgar gay nenhum. Não estou aqui para julgar homossexual de nenhuma qualidade. Não cabe a mim fazer isso. Isso é um problema entre eles e Deus. Não cabe a mim. Cabe a mim dizer que esse movimento precisa ser silenciado. Precisa ser silenciado. Agora, não por meio da força. Não estou convocando aqui ninguém para ir para a rua gritar contra os homossexuais, nem contra o movimento gay, não. Eu quero levantar a igreja para amá-los, para provar que os impactos que a Bíblia oferece para a sociedade são impactos de amor, de crescimento, de tolerância, de vida útil. Sou contra pastores que gastam todo o seu tempo na televisão falando contra os homossexuais. Sou contra. Porque a mensagem dos evangelhos não é contra os gays. Muito pelo contrário. Não é nada contra os gays. A palavra dos evangelhos é em favor do amor e da vida. Quero convocar a igreja para se manifestar sem envolvimento político,
sem envolvimento partidário, mas se manifestar em todos os lugares onde pisar. Quero convocar a igreja para ter a ousadia de falar do nome do Senhor, sem medo, porque eu vou dizer uma coisa, meus queridos, eu posso ser preso, eu posso ser processado, mas eu vou morrer lutando contra o movimento gay, contra o movimento gay. Nunca contra os homossexuais, porque eles são pessoas dignas e porque eles são problema de Deus. Eu sei que nós precisamos lutar pela mudança da nossa cultura e não podemos deixar que essa falsidade de politicamente correto tome conta da nossa vida. Não podemos. Fé, cultura e missão. E a palavrinha aí é ministério. Ministério. E casou bem com o texto que está aí no bússola que eu pedi que vocês lessem, sobre o dia do voluntariado. Sabe por quê? Eu me lembro que sempre ouvi falar que uma semana sem missa é uma semana sem Deus. Isso é uma loucura, porque Deus não precisa de missa nem de culto para estar presente na sua vida. Mas eu digo uma coisa, que uma semana sem Bíblia, uma semana sem oração, uma semana sem envolvimento com a obra de Deus, isso sim é uma semana sem Deus. É necessário que nós sejamos missionais, que falemos desse amor de Deus a todos. É por isso que essa presepada desse movimento está tomando mais espaço do que o Evangelho, porque nós não somos missionais, não agarramos o ministério. Precisamos agarrar o ministério com força, com unhas e dentes. Precisamos criar novos ministérios. Precisamos avançar contra as portas do inferno. Sim, avançar contra as portas do inferno. Porque quando a Bíblia disse assim, quando o Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ora, gente, eu nunca vi porta atacar ninguém. Então quem vai atacar as portas é a igreja. Nós fomos chamados para ir saquear o inferno. Nós fomos chamados para tirar pessoas de dentro do inferno. E aí, meu querido, você é capaz de dizer assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me, porque eu vou tirar gente de dentro do inferno e colocar pessoas na tua luz. Eu estou disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, porque eu quero saquear o inferno. Eu quero saquear o inferno, e eu sei que essa igreja também quer. O Senhor está nos restaurando para isso, para que sejamos missionais, para que retiremos do inferno as pessoas que nos cercam. Quantas pessoas que nos cercam, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, na nossa vizinhança, estão caminhando a passos largos para o inferno. Vamos invadir, vamos cercar, vamos ser missionais, vamos nos envolver com o ministério, com o voluntariado. Sabe, às vezes a pessoa diz: não, mas eu não sei pregar, pastor, e tal. Eu confesso a você que eu tenho muito mais facilidade, por exemplo, de falar aqui em cima para 1.000, para 10.000, para 20, 30 mil pessoas que sejam, do que para chegar e bater na porta de uma pessoa e falar para uma pessoa só. E tem gente que é ao contrário, e cada um tem seu dom de uma forma, mas você vai ser usado de alguma maneira para saquear o inferno. Busque o seu ministério, busque o seu caminho, busque a palavra de Deus, busque, porque o Senhor está lhe restaurando para isso, está reparando o cenário da vida missional, para que você seja bênção, e que você seja luz na vida das pessoas. Abram aí, por favor, Apocalipse 22. Por que o Senhor está restaurando todos esses cenários? Por que o Senhor está tão interessado nisso tudo?
Porque Ele tem um plano, porque Ele tem um projeto, que Ele revelou ao profeta João, que disse assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Olha que coisa linda que o Senhor tem planejado para nós. Um mundo que nem sequer precisará da luz do sol, nem mesmo da luz do sol, porque o próprio Senhor nos iluminará. É por isso que tudo o que Ele tem feito tem convergido para que a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, se torne um fato real sobre as nossas vidas. No ponto 3, na letra A, os efeitos da Escritura através do cenário da vida íntima. Deus nos escolheu e habilitou para termos domínio sobre o mundo, mas precisou reconstruir todo o cenário para que pudéssemos atuar de maneira que os efeitos fossem positivos. Aí, eu construí aí uma análise de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quero que vocês participem comigo aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? O ensino, a repreensão, a correção e a instrução em justiça são coisas que a palavra de Deus faz dentro de nós. Ele nos aperfeiçoa dentro da nossa intimidade, para que o homem de Deus seja apto e plenamente o quê? Para o quê? Toda boa obra. Nós precisamos entender que o Senhor está nos restaurando para que sejamos aptos para toda boa obra que vem do nosso Senhor, para toda boa obra que é necessária sobre a face da terra. As Escrituras exercem influência no mundo por meio de pessoas transformadas pelo seu poder. Escreva aí. As Escrituras exercem influência no mundo por meio de pessoas transformadas pelo seu poder. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para transformar-nos, por meio do ensino, da repreensão, da correção, da instrução em justiça. Para quê? Para que sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Gente, o que Deus faz em nós não é para nós. O que Deus faz em nós é para que o mundo seja mais perfeito. O que Deus faz em nós é para que a manifestação do seu poder dele atinja todas as pessoas. Esse é o efeito multiplicador da igreja. Na letra B, os efeitos das Escrituras através do cenário missional. O mundo experimenta os efeitos das Escrituras quando é impactado com a mensagem do Evangelho em toda a plenitude do seu amor missionário. Em toda a plenitude do seu amor missionário. Olha como se organiza o texto aqui que Paulo escreve aos Romanos. Normalmente nós lemos esse texto assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele
de quem não ouviram falar? Como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não há quem envie? Tem uma setinha aí embaixo, no sentido contrário, mostrando agora como é que nós devemos transformar as nossas atitudes em impacto máximo. Como pregarão, se não há quem envie? Nós vamos ler ao contrário agora, porque nós devemos enviar. Porque nós devemos enviar as pessoas. Se nós não vamos falar do Evangelho, nós precisamos enviá-las. Nós temos que contribuir com a obra missionária, nós temos que contribuir com a igreja, nós temos que contribuir com todo o programa, todos os programas que são feitos para levar o Evangelho para a salvação das pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue? Aí eu devo pregar, eu devo enviar, eu devo pregar. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Eu tenho que promover alguma forma dessas pessoas ouvirem. Eu tenho que promover. Ah, meu irmão, eu não sei pregar, pastor. Não, você passa ali nas Sementes, compra um DVD, leva um DVD da pregação daqui. Passa na Shalom, sei lá, deve ter pregação lá do pastor Estevão. Passa lá na Shalom, pega um CD de Diante do Trono, de Fernandinho, sei lá de quem, vai dar. Pega um livro bom e dá. Pega um panfleto e dá. Faz com que as pessoas ouçam. Como invocarão aquele em quem não creem, em quem não creram? Eu não posso fazer ninguém invocar, nem posso fazer ninguém crer. Mas eu sei que nesse mesmo texto de Romanos 10, Paulo nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E se eu fizer com que essas pessoas ouçam a palavra de Deus, eu sei que essa palavra é viva e eficaz, que é poderosa, e vai profundamente no coração daquelas pessoas, e vai fazê-las crer e invocar. Aí, meu irmão, a primeira pergunta de Paulo está respondida assim: com a minha atitude, missionários serão enviados, eu serei usado, eu levarei a palavra adiante, e pessoas crerão, e invocarão o nome do Senhor, e serão salvas, porque a minha vida terá impacto máximo. Amém? Amém? Essa é a atitude. Sou eu, é você, é a igreja, não como instituição, mas como vida, como organismo vivo. C. Os efeitos das Escrituras através do cenário social. Quando reparado, faz o mundo sentir os efeitos da generosidade de Deus. Aqui Efésios 4, de 11 a 12, diz assim: Ele designou uns para vocês, com o fim de preparar os santos para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui é a missão que foi dada a todos nós que fomos chamados para o ministério pastoral, apostólico, evangelista. A nossa missão é preparar as pessoas para a obra do ministério. A nossa missão é multiplicar a pregação do Evangelho sobre toda a terra. A nossa missão é desafiar vocês a levantar-se de suas cadeiras, dispostos a impactar o mundo com o amor do Senhor. A nossa missão é desafiar vocês a serem bênção, a serem vida, a serem transmissores da vida que só Cristo dá por toda a terra. Quando o pastor Sérgio estava pregando aqui, alguém lá da Argentina perguntou assim pela web rádio: eu queria entender a fé de vocês. E uma outra pessoa lá em Natal, sei que cheia de boas intenções, mas fez assim: vá até a Cidade Viva e fale com o pastor Sérgio,
Eu sei que a intenção foi boa, gente, mas o cara está lá na Argentina, meu amigo. O camarada está lá na Argentina. Para ele entender da fé nossa, ele tem que vir aqui e falar com o pastor Sérgio. Esse sujeito. Nós temos que entender que essa responsabilidade é nossa, é compartilhada. Nós não estamos aqui para fazer todo o papel do evangelista. Nós estamos aqui para capacitar os santos para o ministério, para toda boa obra que vem do Senhor. Um missionário com o qual eu colaborei há algum tempo, um homem que eu admiro profundamente, ele contou no seu testemunho, ele dizia no seu testemunho, que certa vez, que quando ele fazia parte do Hezbollah, botou fogo em ônibus com criança dentro, explodiu um monte de coisa por lá, contra os judeus e tal, e veio para aqui, para a Argentina, se converteu lá numa igreja de Betel, viu lá o nome Betel, disse, epa, tem judeu aqui, entrou para botar terror, quando viu era uma igreja cristã, viu a alegria daquele povo, se encantou e disse, rapaz, eu quero saber como é isso. Pegou um jovem e fez, rapaz, me explica aqui como é isso, e ele meio assim, não, leia então um pedaço da Bíblia para mim. O cara, não dá tempo, não sei o que. Ele fez, não, tome $100 para você ler a Bíblia para mim. Aí o camarada disse, assim eu leio, né? Sentou-se, começou a ler Atos dos Apóstolos, chegou ali mais ou menos na metade e disse, rapaz, já faz tempo demais que eu estou lendo a Bíblia aqui, não, vamos parar. Ele fez, não, tome mais $100 para você ir até o fim. Assim está certo. Aí continua, né? Terminou o livro de Atos dos Apóstolos, aquele homem chamado Miguel Zucker, um saudita, envolvido com terrorismo, envolvido com tudo, olha assim para aquele rapaz e diz, como é que eu faço para receber esse Cristo em minha vida? O rapaz disse, sei não, venha no culto de noite. O mais triste é que o rapaz era um seminarista da igreja. Será possível que nós não entendemos que nós somos o impacto de Deus na sociedade? Nós somos os instrumentos de Deus, nós somos os vasos portadores do nome do Senhor, nós somos os porta-bandeiras, os estandartes do nome do Senhor, e é por meio de nós que o Senhor fará obras maravilhosas, é por meio de nós que o Senhor fará curas e milagres, é por meio de nós que o Senhor mudará, transformará esse mundo, é por meio de nós, creia nisso, meu querido. O grande impacto do cenário social da igreja é ver pessoas sendo usadas para fazer milagres na vida de outras pessoas. Vocês serão usados para fazer milagres, sabe por quê? Porque é isso que a Bíblia diz, que nós devemos nos levantar aqui com a certeza de que somos instrumentos de Deus para que Ele opere milagres. Eu me emociono diante de Deus, em saber que muitos de vocês já têm sido usados por Deus para fazer milagres. Quando vocês entram naqueles presídios, quando vocês entram nos abrigos de crianças, quando vocês entram nas escolas públicas, quando vocês vão prestar serviço voluntário na nossa casa de recuperação, quando vocês vão às ruas com os anjos da noite, vocês estão sendo usados por Deus para transformar vidas e fazer milagres. Quando vocês tocam a vida dos necessitados, quando vocês falam do Evangelho para quem está ao seu lado, quando você abriga o necessitado, abraça o carente, quando você vai no hospital e ora com a pessoa doente, quando você age em nome do Senhor, milagres estão acontecendo. Milagres que até seus olhos podem não ver, mas que corações ao seu redor podem perceber.
milagres que estão escritos no livro do Senhor lá nos céus. Eu me emociono de saber que eu faço parte de uma igreja que crê em milagres, de uma igreja que sabe que é instrumento de Deus para fazer milagres, porque a palavra de Deus me ensina que aquele que crê, obras ainda maiores realizará. Se você crê, meu irmão, não saia daqui hoje disposto a fazer menos do que grandes milagres nas vidas que precisam de vocês, não. Se você crê na salvação do Senhor Jesus Cristo, deixe essa palavra impactar a sua vida, ter efeito em sua vida, porque essa palavra é como um rio de águas que fluem do trono de Deus, e que vão invadindo as ruas da cidade, a rua da cidade celestial, e vão enchendo os corações das pessoas ao seu redor. Se deixa usar, porque você está dentro de uma comunidade que crê em milagres, uma comunidade que sabe que milagres existem e que eles podem ser feitos por nosso intermédio. Se deixa usar, se deixa usar, se lança no conhecimento dessa palavra que é viva, se lança no ministério, deixa o Senhor atuar na sua vida, na sua intimidade, na sua participação social, na sua vida missional. Deixa o Senhor mudar os cenários, deixa o Senhor te transformar e te usar, porque você é vaso precioso na mão do Senhor, porque você é instrumento de milagre. Você não precisa de mim, você não precisa do pastor Sérgio, você não precisa de líderes. Você precisa da palavra viva atuando dentro do seu coração, porque você vai ser usado para fazer milagres. Basta crer e confiar, porque o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou Daniel da cova dos leões, o Deus que fez Lázaro ressuscitar, ainda vive hoje e viverá por toda a eternidade. E esse Deus está em você, e Ele habita em você, porque está escrito que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e que nós somos templo de habitação do Espírito Santo de Deus. Você vai ser usado, você vai ser usada, basta dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me, e eu serei instrumento do teu milagre, porque tu és Deus de milagre. Tu és o Deus maravilhoso, que não se distancia de mim, que não desiste de mim, que não olhas para as minhas falhas, mas me conduz para o caminho eterno. Eu sei que eu estou no meio de uma comunidade que crê. Eu sei que eu estou no meio de uma comunidade que ama. Eu sei porque eu tenho visto vidas sendo transformadas aqui dentro, muito mais pela ação de vocês do que pela minha pregação. Eu sei o Deus em quem eu tenho crido, e eu sei que esse Deus está disposto a usar cada um dos vasos para fazer milagres hoje ainda, aqui neste lugar, proclamando que aqui neste lugar continua havendo cura, continua havendo restauração, continua havendo salvação, mas proclamando que você é o ministro de Deus, você é o ministro de Deus para fazer o Evangelho ser objeto de transformação e de vida.
Você é o milagre de Deus. Você creia, levante-se com fé, bata no seu peito e diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, porque eu vou fazer milagres, eu vou operar milagres, não por mim, mas pelo Espírito que habita em mim.